Se você disser assim, qual é o sonho não é mais um sonho teórico estruturado, baseado na análise de um determinado economista alemão, entende? Hoje o sonho é mais modesto. É o sonho da pessoa que procura se distanciar do cinismo, mas se distanciar do cinismo sem cair em crenças absurdas. É um desastre para o Brasil. Estão forçando a entrada. O Gabeira, ele não é só político. O Gabeira é esse homem que eu falei, o homem do presente. Ele é uma pessoa que ele participa do presente, seja que problema for, o problema que seja importante para a sociedade. Ele descobre aquele problema, aquele novo caminho, e ele vai e batalha. E isso é uma coisa admirável. Eu acho que eu não sou assim, mas admiro que ele seja assim. E acho que é uma personalidade muito especial, muito diferente. Poucas são as pessoas que, como o Gabeira, desenvolveram tanta atividade e tomaram tanta posição e assumiram tantas atitudes e batalharam. Como ele, na sociedade brasileira, não conheço ninguém. Os pais dele eram imigrantes, né? E ele nasceu no Brasil, mas filho de pai e mãe libaneses, né? E com muita dificuldade ali em Juiz de Fora. Então ele falava, olha, eu brincava, eu fugia para brincar, porque senão eu tinha que vender ovo o dia inteiro na rua. A ideia de ir para a rua é muito boa, sempre foi muito boa para mim. O armazém me aprisionava. Se ele dissesse assim, você tem que me ajudar no armazém. Ou se ele dissesse, você vai com esses ovos, com essa banana vender para fora, eu preferia isso, porque era o contato com o dia, com o sol, com a natureza, enfim, era uma vida muito mais ao ar livre, né? E não havia ainda o politicamente correto de não explorar o trabalho infantil. Mas foi bom até, porque ele queria que eu vendesse alguma coisa, que eu produzisse alguma coisa. Dizem que era levadíssimo, meu pai dizia que ele era levadíssimo. O meu pai comprou uns copos de plástico quando o plástico surgiu no Brasil, levou para... Isso já morava todo mundo em Juiz de Fora. Falou, Isabel, esses copos não quebram, uma maravilha e tal. Então conversando, tomaram um café, quando escutaram um barulho, foram ver, o Gabeira estava com um martelo, dizendo, tia Min, os copos quebram. Todos os copos quebram, olha aqui, todos quebrados. O jeitinho dele de ser, digamos assim. Houve alguns problemas de disciplina, preciso reconhecer, né? Expulso de todos os colégios onde estudou, isso com certeza, do Gramber, do Machado. O Gabeira, meio adolescente, se meteu numa greve contra o Mr. Moore. E foi expulso. Ele mais 30 ou 40 pessoas. Eu tenho a impressão que foi por aí que começou a carreira política dele. Adolescente expulso de um colégio em Juiz de Fora. A minha passagem pelas escolas foi marcada por uma certa rebeldia, né, que foi corrigida, entre aspas, com o colégio interno. No colégio interno eu tinha pouca margem de manobra, exceto pular o muro e me encontrar com uma namorada à noite, era o máximo que eu podia fazer, que era um escândalo, mas que não chegou a ser suficiente para que eu deixasse o colégio. O Vitorino Braga é um bairro operário. Ele tinha contato com um bairro popular, povão mesmo, entendeu? E ele gostava disso, dessa misturada. Era perto da zona boêmia da cidade. E as putas compravam no armazém do tio Paulo. E, aliás, o tio Paulo era uma pessoa adorável, porque era uma pessoa parecida com o Fernando. Incapaz de uma indelicadeza, assim, sabe, com o outro. Ele era muito gentil com as senhoras putas. Eu estava no lugar errado, na minha cabeça. É como jovens que gostavam de literatura, que se interessavam por literatura, tínhamos uma visão muito crítica em relação à província. Talvez uma visão equivocada, mas uma visão crítica. Tanto que eu sempre mencionava o verso
Murilo Mendes, né, que é um poeta de Juiz de Fora, dizia que pena que eu tenho do Rio Paraibuna, não pode deixar de passar por Juiz de Fora. A cidade era muito ofuscada pela grande cidade que estava próxima, que era o Rio de Janeiro. Mas as montanhas de Minas não tinham para mim a mesma atração que tinha o mar. Era para mim um lugar onde eu não só deveria estar, como até deveria ter nascido. Fiz uma mala, falei assim, eu vou para o Rio de Janeiro ser jornalista. Primeiro eu fui ao Jornal do Brasil, entrei no Jornal do Brasil, garoto ainda, e falei para o chefe de reportagem, que era o Araújo Neto, uma excelente figura. Falei, olha, eu sou jornalista, queria ser jornalista aqui, porque o Jornal do Brasil era a Meca, era o lugar onde era feito o melhor jornal do país, era o lugar onde era feito um suplemento literário extraordinário, enfim, era o lugar do Rio de Janeiro, era o lugar. E ele me disse, olha, você, garoto, você é jornalista mesmo? Eu falei, eu sou. Falei, então senta aí, escreve uma reportagem, alguma coisa, para eu ver como é que você escreve. Aí eu sentei e escrevi um texto lá para ele, que eu nem me lembro, um texto mais ou menos dentro dos padrões tecnicamente já entendidos por mim e tal, entreguei. Ele olhou e falou, você é jornalista, você tem jeito para coisa e tal. Então você fica por aqui fazendo um estágio, mas eu precisava mais do que um estágio, eu precisava de ganhar dinheiro. Aí eu consegui um emprego no Diário da Noite, que era um tabloide, dirigido pelo Alberto Dines, um grande amigo e tal. Até que surgiu, mais tarde, 64, surgiu a possibilidade também de eu voltar. Novas realizações estão sendo executadas por uma... Minas foi não só o foco da Revolução, como também o palco da discussão, como grande Estado, o palco da discussão ideológica da época. O que depois falou em Ipanema, a fauna de Ipanema, criou-se a fauna mineira, muito intelectualizada, e foi uma caixa de ressonância muito grande. Então trabalhei no jornal que chamava Binômio, que era o jornal onde eu tinha começado em Juiz de Fora, mas começado numa sucursal. Lá em Belo Horizonte ele era o jornal. Era o jornal de oposição. Brigava com todo mundo, foi empastelado na ditadura militar. Ele era um jornal de oposição extremamente inquieto, extremamente irreverente, às vezes até injusto, possivelmente, entende? E me lembro que também, como eu comecei a trabalhar lá, eles me conseguiram uma máquina, uma Rolleiflex. Então eu saía também, eu fazia reportagens, escrevia e fotografava com a Rolleiflex. O Gabeira era um prodígio. Tinha 20 anos, 21 anos, e era diretor do Diário de Minas e chegou a ser o redator-chefe do Correio de Minas, com 21, 22 anos. Era um assombro, né? Depois o Weiner criou a Última Hora lá, trabalhei um pouco na Última Hora, e trabalhei também no Diário de Minas, depois fui dirigir uma reportagem do Diário de Minas e, posteriormente, fui dirigir um outro jornal chamado Estado de Minas. Quer dizer, foi uma carreira bastante rápida, meteórica. A gente se encontrou uma vez no jornal, no Correio de Minas. E nos falamos e foi realmente uma coisa muito tocante, porque logo em seguida, não sei, a gente virou namorados e aquele negócio romântico de cinema, Truffaut, essas coisas. Saímos em grupo, né, os amigos, casais, eu, Ivan, Mariângela, Marília, e éramos muito amigos. O Afonso também aparecia de vez em quando. O Afonso é um mago da palavra, né? Então ele tinha um carro. Ele tinha um carro e o Ivan Ângelo tinha também um carro. E eu pegava carona no carro, eram todos Volkswagen, mas eram os carros. E o Afonso era um cara muito... Eu me lembro dele quando ele teve um problema no carro e ele descobriu a palavra biela. Então o carro ficou em segundo plano, o problema ficou em segundo plano. A palavra biela apareceu como uma magia, então eles já falavam no biela. Então, são eram as coisas de poeta, né?
Foi uma coisa muito romântica, muito da juventude mesmo, entende? Surgiu um romance com a Marília, que deu em casamento. Nós nos casamos meio rapidamente ali, porque um casamento muito informal também. Ele chegou e falou e não tinha terno. Ninguém tinha um terno naquele tempo. E o Adalto, nosso amigo, tinha um terno. Então, convencionou-se que seria o terno que o Fernando iria casar. Então, o Fernando foi, passou lá em casa, tal, foi com a mala, preparando para ir, para não sei o que, fizemos a mala, então ele não viu. Quando nós saímos os três, eu, Adalto e ele, levando a mala, parou. Escuta, vocês não me sacanearam, não botaram o pijama em vez do terno na mala não, né? Ele teve medo para mostrar o espírito da gente. A gente era bem capaz, porque a gente não se lembrou disso, senão a gente teria botado o pijama em vez do terno. Mas se é que alguém usava pijama, né? Não tinha, né? Ninguém usava pijama. Era quase uma figura de expressão. Realmente ninguém tinha pijama. Ninguém tinha. Eu duvido que alguém pudesse ter Fernando, pijama. acho que nunca teve, também eu nunca tive, né? Você casou com ele, casou comigo, você nunca viu um pijama. E viemos morar no Rio, num apartamentozinho. Isso durou 6 meses. A partir daí, a gente se separou, eu fui morar em outro lugar. Continuamos a nos ver seguidamente. Fernando tinha namorada, eu tinha, enfim, mas, na verdade, essa lenga-lenga só terminou mesmo quando aquele avião foi embora, entende? Os existencialistas franceses, sobretudo Sartre e Simone de Beauvoir, tiveram uma influência muito grande na nossa geração. Essa influência não foi originalmente uma influência política, foi uma influência existencial. E mais ainda, uma influência que dizia respeito às relações interpessoais, sobretudo as relações entre o Sartre e a Simone, a liberdade entre os casais, a possibilidade de você fugir daquele círculo de ciúmes e de compreensão de que o outro te pertencia. Ele afirma que não há sentido na vida, mas que você pode comunicar sentido à vida, você crava as unhas no abismo do nada. Na medida que ele avançava nesse ponto, ele tinha também que oferecer algumas indicações de onde buscar o sentido. O termo engajamento, naquele momento, era tão comum nos bares como garçom traz um chopp, entende? Engajamento era... Então, nós éramos todos, achávamos todos que o intelectual teria que ser engajado. Ele teria que estar na história, tomando um partido na história. E o partido que o Sartre, a Simone e os existencialistas Camus à parte tomavam, entende? Era um partido claramente pró-comunismo. Telespectadores, no aeroporto de Congonhas, chegando a São Paulo, Jean-Paul Sartre, em companhia de sua esposa, a escritora Simone de Beauvoir. A saudação do Jean-Paul Sartre a toda a intelectualidade bandeirante e também à população de São Paulo. Nous sommes très heureux d'arriver à Saint-Paul et nous souhaitons tout ce que nous pouvons aux étudiants qui nous ont reçus ici. Et nous sommes très contents de voir. Aqui está uma faixa dizendo: o povo paulista saúda em Sartre, o defensor da Revolução Cubana. E cabe uma pergunta então, já que ele esteve em Cuba. Crê, segundo os círculos de todo o mundo, alguns círculos, que Fidel Castro teria desvirtuado a finalidade da Revolução Cubana? O Jean-Paul Sartre fará uma conferência coletiva hoje, né? Para os telespectadores apenas... Ele está muito fatigado. Vous avez Oui, vous croyez que Fidel Castro a changé les pratiques, disons, de la révolution cubaine? Si vous pensez ça. qu'il a changé. Qu'il a changé. Il va toujours dans le sens qu'il a fait. Oui. Il a changé. Il a changé les goûts. Absolument pas. La révolution cubaine continue son cours comme elle doit être. Et il n'y a aucune crainte de ce genre à avoir. Jean-Paul Sartre acha que a Revolução Cubana segue naturalmente o rumo que deveria seguir e somente somente esse rumo é que deve ser dado. E tudo o que Fidel Castro está fazendo é exatamente correto. Palavra na Revolução Cubana.
acerta longe, ponto de combate, sendo saudado por membros da intelectualidade bandeirante e ainda por membros da nova geração. O espaço da história era do Marx. Ele é que sabia por que as coisas aconteceram, como elas deveriam acontecer e para onde ia. Ele é que tinha o script da história. O existencialismo era uma doutrina de salvação pessoal. Você não tem sentido, mas busca o sentido. Já o marxismo era uma doutrina de salvação coletiva, entende? Então, os que vieram do existencialismo para o marxismo encontravam entre os marxistas algumas dificuldades. Eles eram vistos como pequenos burgueses, como individualistas, como interessados em dimensões da vida que não eram tão importantes quanto a luta de classes, e blá, 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 blá. Enfim, nós sabemos o que reza esse catecismo. Mas a verdade é que o Camus estava na frente de muita coisa, na medida em que ele não aceitava o comunismo, entende? Ele não aceitava essas determinações coletivas que sobrepõem a toda espécie de liberdade individual. Se ele estivesse vivo hoje, o Camus estaria numa situação muito mais confortável diante do mundo que existe. Não confortável no sentido de aceitação, mas confortável no sentido de não ter embarcado nas ilusões e nos equívocos que o Sartre embarcou e que eu também embarquei, na verdade. Se eu morresse amanhã, saudade eu não levaria, morreria na certeza que a saudade e a tristeza em meu peito findaria. Se eu morresse amanhã, alguém talvez sofreria. A sensação que eu tinha com o golpe de 64 é de que venceu um lado diferente do lado onde eu estava. Primeiro, o governo populista de esquerda desapareceu, no lugar um governo militar. E as manifestações eram manifestações com Deus, pela família e pela propriedade. Eram todos símbolos, entende? Que me pareciam conservadores e que me pareciam realmente uma volta atrás. Uma volta atrás que não era só uma volta atrás em termos econômicos, talvez não fosse uma volta atrás em termos econômicos, mas sobretudo uma volta atrás em termos de costumes, como se houvesse um retrocesso, alguma coisa como talvez alguém possa sentir nos Estados Unidos quando Trump vence uma eleição. Eu, do alto da sacada do Jornal do Brasil, via manifestações dos estudantes. Então, num determinado dia, eu decidi descer para participar dela. E o movimento estudantil ao qual eu me liguei era próximo do MR8, que não era nem MR8. Na verdade, chamava-se dissidência comunista, que era uma dissidência do Partido Comunista que havia rompido com a tese de que o Partido Comunista foi conciliador e a sua conciliação contribuiu com o golpe de Estado. Então, era uma crítica ao comportamento da esquerda em 64, que resultou em várias correntes. Muitos falavam em luta armada, mas aí havia outras divisões em como fazer essa luta armada. Alguns achavam que era preciso fazer uma guerrilha no campo e cercar a cidade pelo campo. Eram os maoístas. Outros achavam que era necessário uma insurreição, avançar com um movimento operário, uma greve geral, uma insurreição. Entende? Outros achavam que era a partir de ações diretas e de focos revolucionários. E esses aí têm um papel importante, que foi a entrada de um livro do Régis Debray chamado A Revolução na Revolução. Ele é uma teorização da Revolução Cubana. Ele mostra como foi possível a Revolução Cubana e sugere também que, se adaptada às circunstâncias, era possível fazer uma revolução naqueles moldes em outros países. Na verdade, no século passado, nós não éramos adeptos da democracia. Nós achávamos a democracia, inclusive a democracia que resultou na queda do João Goulart, um regime frágil.
Nós tínhamos uma visão de que era necessário um regime forte e que a visão da democracia tinha que ser substituída por uma outra visão de democracia, mas que implicava na ditadura do proletariado. Uma visão em que a democracia se faria em termos sociais, as pessoas teriam mais condições, os bens materiais seriam democraticamente mais bem distribuídos. Mas em termos de expressão, de liberdade de expressão, de compreensão do mundo, de estilo de vida, tudo isso passava a ser secundário em função dessa visão principal, que era preciso uma ditadura do proletariado, para que você chegasse a um mundo em que os homens não explorassem os homens. O fato de entrar numa organização revolucionária é como se você estivesse vivendo uma nova vida. Tem um pouco do aspecto religioso, entende? De um batismo e de uma vida nova junto aos seus irmãos. Tem que mudar o seu nome, você passa a viver com aquelas pessoas e compartilhar com elas não só a perspectiva de mudança do mundo, mas como também o perigo de morte, os sofrimentos que eventualmente virão. Então você cria uma espécie de fraternidade. Mais do que o conforto, né, é de você se sentir parte de uma elite que sabe das coisas, não é? E que vai resolver as coisas. Eu acho que não é só o pertencimento, mas a sensação de estar, de uma certa maneira, em destaque em relação ao mundo. Entende? Você, primeiro, conhece o script da história. Você sabe de onde ela veio, por que ela é assim e para onde ela vai. Você já detém uma sabedoria que os homens comuns não detêm. Em segundo lugar, você sabe como fazer a história se mover. Você tem a tática e a estratégia adequadas para chegar a esse objetivo. Então você se sente realmente parte de uma elite extraordinariamente importante para a humanidade e para o mundo, né? A minha presença ou a minha participação começou quando eles precisaram de uma casa. Havia o projeto de sequestrar, mas não havia onde colocar. Eu já vivia numa casa e trabalhava numa casa, já na clandestinidade. Então, elas tinham sido pensadas e organizadas, de uma certa maneira, para ter um offset e ser uma espécie de oficina de um jornal que seria nacional. Aí eu teria o papel, porque eu seria a pessoa da casa que continuaria vivendo normalmente com ele sequestrado lá dentro, que certamente implicaria também algumas tarefas específicas, como, por exemplo, de levar bilhetes, trazer bilhetes, levar listas das pessoas a serem libertadas, enfim. Estabelecer o contato entre o sequestro, não é, e as autoridades e a opinião pública. Ao observar o embaixador, eu procurei, por uma questão instintiva, o que é característica da minha personalidade, não sei, aí me imaginar como seria ele, como a situação dele, entende? Então, isso trouxe também uma relação de simpatia, né, de empatia, pelo fato de que ele estava numa situação muito difícil, estava ameaçado de morte, né? Como, aliás, todos nós estávamos, em algum nível, o que traz também uma solidariedade intrínseca do sequestrador e sequestrado, nas duas direções, né? E também pelo fato dele ser um homem que mantinha uma dignidade, entende? Bastante grande naquelas circunstâncias. 10 anos depois, o que significa o sequestro que o senhor sofreu em 1969? O que é que o senhor acha daquelas pessoas que sequestraram o senhor? Além do fato de ter sentido certa simpatia por eles, eu achei também que eles estavam muito iludidos e se portaram de forma errada quando me sequestraram, quando assaltaram bancos e quando cometeram outros sequestros mais tarde. In kidnapping me and in assaulting those banks and in the other kidnappings that occurred later.
Francamente, não sei de que maneira posso exprimir meus sentimentos em relação a eles hoje em dia. Eu não sei o que eles pensam ou o que eles decidiram da vida durante esses 10 anos que separam o sequestro dos dias de hoje. Na verdade, eu não sei como posso responder essa pergunta especificamente, a não ser dizendo que, na época, fiquei muito impressionado com a dedicação deles. Você começa sequestrando o símbolo, né? Mas na medida que o tempo passa, o símbolo vai sendo ocupado por uma realidade humana inegável, entende? Então, o que era um símbolo passa a ser um ser humano também, uma pessoa que fala, que ri, que vai ao banheiro, que... Enfim, não é mais um símbolo, pura e simplesmente, entende? Se humaniza nesse contato. Que eles eram extremamente dóceis. Eles jamais matariam um embaixador. Jamais. Eram jovenzinhos como eu. Trêmulos, alguns. Não de medo, mas de nervosismo, sabe? Não matariam, não. O que eu posso dizer é o seguinte, que pelo tom da época, pelo nível de radicalização que existia, pelo nível de perigo envolvido, era bastante razoável admitir que o sequestro era para valer. Não havia possibilidade de salvação se não fosse a troca dos prisioneiros. Um antigo amigo meu e companheiro de partido, Antero de Oliveira, ele disse: Vereza, eu soube que o grupo que sequestrou o embaixador americano está escondido em uma parte em Santa Teresa e outra parte em Ipanema. E eles vão ser massacrados, porque o Exército, as Forças Armadas já descobriram. Nós temos que ver alguma maneira de impedir que esse massacre aconteça. Eu já tinha, na época, algum tempo de carreira como ator, acostumado a me maquiar para o teatro. Eu comprei vários materiais de maquiagem. Cheguei lá, me introduziram numa casa. E eu não sei, cara, eu comecei a cortar cabelo, a botar bigode, a tirar bigode, a botar barba, a tirar barba. Graças a Deus, todos, naquela época, escaparam. A minha prisão se deu em São Paulo, né? Eu atuava em São Paulo depois que houve o sequestro, que eu passei um período de geladeira. Eu fui para São Paulo com o objetivo de trabalhar com os metalúrgicos, os operários em São Paulo. Aí tinha um contato, que era um trabalhador, que era também um organizador dos trabalhadores. Esse contato foi preso. Eu hesitei muito em deixar a casa onde eu estava, que ele conhecia. Então, os policiais foram nessa casa. E eles cercaram a casa, me cercaram e me prenderam. Me colocaram diante de um barranco, apontaram as metralhadoras e eu pensei, eu vou tentar fugir por aqui de alguma forma. Então, fiz um movimento que os levou um pouco para a direita e saí, entende? Pelo outro lado, correndo. Então, eles ficaram surpreendidos. Eu ganhei, digamos, uns 5, 6 metros tive de frente. Aí eles se reposicionaram antes que eu me julgasse num lugar onde seria mais ou menos protegido dos tiros. Eles me atingiram pelas costas. Eu não tive medo da morte, não. Mas o interessante é que o que acontecia naquele momento é que você romantizava a morte, entende? Naquele momento que a morte aparecia para mim como uma possibilidade, eu pensava em nome de outras pessoas que tinham morrido em circunstâncias heróicas. Eu tentava fazer um pouco de literatura com a morte para poder suportá-la. Então me levaram para o hospital em São Paulo, onde fui operado, e iniciou-se um processo de tortura, um processo criminoso contra mim, e que começou na noite mesma em que fui operado. Eu estava ainda inconsciente quando entraram na sala do hospital vários policiais e iniciaram a tortura, me sacudiram violentamente, tentaram me arrancar da cama, isso no momento em que eu acabava de sair da operação. Houve uma disputa entre os policiais e os médicos
porque os médicos diziam que era impossível fazer um interrogatório com uma pessoa que acabava de ser operada. Minha operação durou aproximadamente umas 4 horas. Tiveram que extrair uma bala que me percorreu o estômago, o fígado e o rim. E nesse momento eu estava indo inconsciente, contra a vontade dos médicos, e violentamente a polícia entrou na sala, me fez despertar da inconsciência e me obrigou a fazer um depoimento ali mesmo. Eu não tive condições de falar, porque estava bastante destruído fisicamente. E em seguida me levaram para um hospital militar, onde fui muito maltratado, quer dizer, não tive sequer uma assistência de um médico, mandavam sempre um auxiliar e sempre respondiam aos problemas médicos com drogas para que eu dormisse, drogas para me enfraquecer, e iniciaram todas as noites, durante esse período, um processo de interrogatório violento. Buscavam saber a respeito das minhas atividades, a respeito dos meus amigos, e entravam no hospital nas mais variadas horas da madrugada. Entravam, por exemplo, às 2 da manhã, me acordavam, me aplicavam o que se chama o soro da verdade e tentavam fazer com que eu falasse. E nesses momentos eu tinha uma sonda pelo nariz, era incapaz de falar porque me saía sangue do estômago, e várias vezes o interrogatório foi interrompido porque os próprios torturadores não tinham condições de assistir aquele espetáculo. Mal eu falava, saía muito sangue do meu nariz, saía muito sangue da minha boca, e eles não podiam acompanhar o processo de interrogatório. Depois que eu saí do hospital, fui para a Operação Bandeirantes, recebi choques elétricos. Mas o grande instrumento de tortura naquele momento era o pau de arara. E as minhas condições físicas não permitiam, porque eu estava exatamente costurado. Tinha acabado de sair da operação, prematuramente da operação, entende? Então a base foi mais ou menos choque elétrico. Mas também sem muita intensidade, porque a tortura era muito mais intensa no momento da prisão. O que é o seguinte, as pessoas são pessoas comuns. Os torturadores eram pessoas comuns. Eles eram oficiais do Exército, com uma carreira promissora, entende? E você via no meio do caminho, em certos momentos, que eles atendiam a telefones da família, entende? Oi, meu bem e tal. Você sentiam que eram pais atenciosos, que eram maridos atenciosos também, entende? Que eles tinham uma vida familiar normal, entende? E aquilo que eles estavam realizando era uma tarefa bem pensada e com deveres bem definidos. Eles tinham uma visão a respeito da repressão e da sociedade um pouco assim, como se eles fossem realmente os caras que resolviam a questão. Eles riam um pouco da repressão organizada e convencional. Eles eram uma espécie de guerrilheiros ou contra-guerrilheiros dentro do próprio sistema. E como tais, entende, com um desprezo muito grande pela burocracia e por uma série de medidas legais que eram necessárias tomar no campo dele. O mesmo que acontecia com nós, em relação à política convencional, entende? E nós achávamos burocrática, achávamos que era muito preocupada com aspectos legais e tal, quando as coisas tinham que ser resolvidas de outra maneira. Então, nesse sentido, havia uma proximidade, que era uma proximidade de quebrando as regras. Um fazendo a guerrilha, o outro fazendo a contra-guerrilha. Houve uma grande exaltação, porque eram pessoas da classe média que estavam fazendo uma resistência política. Mas o cotidiano das prisões brasileiras era marcado pela tortura e pela violência. E isso tanto aconteceu que depois que nós voltamos para o Brasil, depois de longo exílio e tal, uma das minhas preocupações foi sempre com o sistema penitenciário, pelo fato de ter passado pelas cadeias, né? E ter sido, durante alguns anos, repórter policial. Eu sabia que dentro das cadeias havia muita tortura. Inclusive, o próprio pau de arara não era algo inventado para os presos políticos.
motivos. Em Cuba era possível você fazer treinamento da guerrilha, obter um passaporte falso e voltar ao Brasil e continuar a luta. Para o caminho da volta era a estação mais segura. Havia uma guerrilha, uma preparação para a guerrilha urbana e uma preparação para a guerrilha rural. Eu fiz as duas preparações. Na guerrilha rural, treinamento para fazer longas marchas, treinamento de emboscada, entende? Treinamento de sobrevivência em circunstâncias difíceis. Enfim, era um treinamento para você poder fazer a guerrilha, né? Treinamento de tiro, até de armas leves, de armas mais pesadas, bazuca. E nas de guerrilha urbana, mais bombas caseiras, molotovs e todo esse processo que nós conhecemos. Em Cuba, nós não tivemos a possibilidade de observar, primeiro, como estavam sendo perseguidos os intelectuais, né? E também os homossexuais. O único momento que eu me lembro em Cuba foi um congresso que teve, que um jornalista americano nos convidou, mas nós fomos na Embaixada da Coreia do Norte. E o jornalista colocou essa questão do homossexualismo e a repressão nos países comunistas. E o embaixador da Coreia do Norte perguntou, mas o que é isso, homossexualismo? Eu falei, não, é um homem ou mulher, um homem que ama outro homem e tem relações. Ele falou, isso não existe. Você está falando, não existe. Quer dizer, ele negava a existência dessa questão. Se tivéssemos tido os olhos muito claros para aquilo ali, já sairíamos com uma visão mais clara do chamado socialismo real, entende? Mas evidentemente que houve perseguição, os homossexuais foram colocados em campos de reeducação, em trabalhos voluntários, forçados, né? E nunca houve uma solução para esse problema. Porque se você pensar bem, né, a Revolução Cubana, ela lançou uma imagem, embora ela tenha sido uma revolução socialista, dos povos, todas as características, digamos assim, socioeconômicas de uma revolução, no campo do imaginário, ela cultuava o macho, os caras de barba preta, corajosos, e era natural que houvesse muita dificuldade em aceitar outras variações do comportamento humano. A repressão aos intelectuais em Cuba e o destino dessas pessoas não teve o mínimo significado no Brasil. Ninguém se importou. A experiência na Suécia, pelo menos no primeiro lugar, foi de um frio muito intenso. Você sentia que estava entrando numa outra cultura, né? Em um outro clima. E eu ainda tinha uma visão muito positiva e muito construtiva em relação ao socialismo. Que eu falava assim, o movimento socialista poderia crescer se ele incluísse algumas bandeiras que a luta de classes, de uma certa maneira, inibiu, ou pelo menos deixou num plano bem secundário. A questão de gênero, a questão do preconceito racial dos negros, a questão gay, a questão ecológica. Dessas questões todas, eu achava que elas iam rejuvenescer a esquerda, que a luta identitária ia dar à esquerda um outro elan. E que de todas as lutas, entre essas, a que tinha o papel mais globalizante, que podia tocar em mais dimensões da sociedade e que podia mudar mais profundamente o modo de se viver, era a questão ambiental, a questão ecológica. Daí a ideia que eu tive de seguir o caminho de um Partido Verde e tentar articular em torno da ecologia todas essas lutas identitárias e fazer com os socialistas clássicos uma aliança, que nós chamamos de Aliança Verde-Vermelha, que até certo momento dirigiu a Alemanha. Fernando Gabeira estava no exílio há 9 anos. Ele, em 1970, foi libertado. 9 anos no exílio, e agora?
Eu não entendi a pergunta. Depois de 9 anos no exílio, o que tu pretende fazer voltando para o Brasil? Eu não tenho a mínima ideia. Quer dizer, eu pretendo ver os amigos, pretendo trabalhar e pretendo contribuir, de alguma forma, com a luta política que se desenvolve no Brasil. Provocou muita polêmica, foi justo no plano do comportamento, da política do corpo, dessas coisas que viriam a ser faladas correntemente bastante tempo depois. Ele praticamente abriu esse debate dentro da esquerda. Quando o Gabeira voltou de Estocolmo, aquela frase, o que é isso, companheiro, era mais ou menos o que nós vínhamos ouvindo já fazia tempo, entendeu? Em outros termos, mas no fundo a mesma coisa. Dos nossos colegas da música popular, de parte dos estudantes que iam assistir aos espetáculos de música popular nos festivais da TV Record, e mesmo nesses daqui da Globo, que eram mais confusos. E quando o Gabeira voltou com a sunga e com aquelas ideias de liberdade sexual e de superar a necessidade de hipocrisia sexual, né? É claro que nós vimos ali uma identificação temática. Eu fui à praia, né? E como ir à praia? Eu lá fora já usava na Grécia, em alguns lugares, a gente já ia sem roupa. Então eu usei uma tanga, entende? Nessa praia. E isso trouxe uma comoção muito grande e tal. Eu estava voltando, e a volta de um homem que tinha participado da luta armada, ou do sequestro, que tinha sido preso, que tinha sido exilado. E as pessoas associam muito esse conjunto de coisas com a virilidade, né? Quer dizer, você era o nosso homem, agora você já não é mais o nosso homem. Alguma coisa aconteceu. São lutas que têm um peso muito grande quando você as defende numa circunstância como a do Brasil naquele momento. Por exemplo, a legalização da maconha e o respeito aos direitos dos homossexuais me valeram uma espécie de estigma, né? Não é nem estigma, apelidos, né? De forma que sempre nas campanhas políticas posteriores, mais tarde sempre você ouvia alguém gritando, viado, maconheiro. O Gabeira era o homem do ano, né? Era o homem de todas as estações em 1979, quando ele chegou. E aí as pessoas dizem, não, ele não vai dar entrevista pra gente, né? Ele vai dar entrevista pro Jornal do Brasil. E aí, mas vamos tentar, né? Afinal de contas, o cara é jornalista, ele provavelmente já ouviu falar do jornal. O jornal Lampião era um jornal de gays. E era mais ou menos ele era uma expressão avançada dessa posição. Ele era uma vanguarda, alguma coisa que não tinha existido no Brasil. Era um jornal anárquico, era um jornal debochado, era um jornal que tratava todos os assuntos com profunda ironia, que não se levava a sério, né, porque não era o caso, e que tinha uma linguagem muito bem-humorada, né, muito para cima. Né? Não havia vitimismo, nada disso. E eu tinha toda a intenção de fortalecê-lo. E eles tinham toda a intenção também de fortalecer o meu discurso, que era, de uma certa maneira, convergente com o dele. Então, eu dei uma entrevista dizendo que é uma ilusão você pensar num processo revolucionário que reprima as aptidões ou tendências ou o desejo sexual, porque isso não é convivível. As pessoas não podem esperar 70 anos até chegar à revolução ideal para terem um orgasmo. Elas tinham que viver aqui e agora, elas tinham uma demanda por aqui e agora. Então isso teve um peso muito grande, porque colocava mais uma vez a questão da atualidade e da justiça da luta deles em relação à negação que vinha da esquerda, né? Não sendo o Gabeira um homossexual, né?
entende? O fato dele levantar essas bandeiras, né, e mostrar, olha, as pessoas são pessoas, né, e não podem ser classificadas de acordo com determinadas preferências. Eu acho que a importância dele foi exatamente essa. Ele ajudou a esclarecer mais as coisas, entendeu? A tornar essas figuras que eram postas à parte, né, a trazê-las de volta para a condição humana, né? Ou seja, nós somos todos pessoas, somos todos iguais, né? Lá em casa a gente sempre sacaneia, sabe? Porque minha mãe fala que meu pai tirou na loteria comigo. Porque do jeito que ele me criou, podia ter dado uma merda, assim, colossal. Era 1982, começo de 82, eu estava na PUC, ali perto no Leblon, e tinha um restaurantezinho na Dias Ferreira, assim, no segundo andar. E eu cozinhava ali para pagar minha alimentação e morava no Leblon. E o Fernando começou a ir comer lá. Ele comia também comida natural. Éramos um grupo assim de pessoas que cultivava alimentação natural no início dos anos 80. Era um grupo bem pequeno. E aí teve uma hora que só eu podia servir ele, porque eu atendia também. Um dia eu comia, outro dia eu atendia. E a gente começou a se conhecer. Mas foi tudo muito rápido, assim. De conhecer para apaixonar e ter o filho foi tipo 1 mês e meio. Um dia eu falei para ele, olha, tá acontecendo alguma coisa, atrasou. Aí ele falou, sem problema, se você não quiser, você me dá, porque eu quero. Aí na hora que eu ouvi isso, eu falei, gente, vou ter um filho, né? Vou ter um filho, não para dar, mas vou ter um filho com essa pessoa. As crianças começam a falar, ih, tem um cara de chapéu lá fora, com um chapéu esquisito. E é o meu pai, já sei. Ou então, vamos passear no domingo de Kombi, sabe? Umas coisas assim. Vamos pra Guaratiba de Kombi. Foi um passeio super legal, que eu me lembro até hoje, a gente passeando de Kombi. Mas na época, pelo que a gente lembra, assim, de família, a gente achou mico. Foi um embate para ele muito grande, porque ele ia construir uma nova imagem, né? Para ele mesmo e uma nova imagem pública, porque ele era outra coisa quando ele chegou no Brasil. E de repente ele tinha uma família, tinha uma mulher, tinha uma filha, e depois uma outra filha. Então esse primeiro, digamos assim, os primeiros 2 anos dessa vida familiar foram anos que ele lutou muito contra. Ele queria, mas ele lutava também contra. Não, era terrível, e corria para minha analista. A minha analista falava, deixa ele embora logo, deixa ele embora. É melhor então que ele vá embora. Aí eu chegava e falava assim, então acho melhor você ir embora. Não, mas eu voltei atrás, eu mudei de ideia, eu acho que não é bom eu ir embora. Então tá. Então a gente viveu, acho que os 2 primeiros anos, um pouco esse conflito, sabe? Porque eu tinha certeza que eu queria uma família. Mas ele não. Ele era o cara que usava uma meia vermelha e uma meia azul, era o cara que vinha com... Ninguém sabia direito se ele era homem, se era mulher, né? Tinha aquela questão, né? Se ele era homossexual ou não. E eu falava assim, por que você não fala logo? Ele fala, falar o quê? Por que eu tenho que responder isso? Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é um problema meu. E depois isso não é uma acusação de nada. Eu não estou sendo acusado de nada, eu não preciso responder. Meu pai era visto como uma pessoa muito liberal na época, então... E ao mesmo tempo ele não era liberal com a gente. Então ele era visto liberal, mas eu lembro que em casa ele... Pelo menos nessa idade, assim, de criança e adolescência, meu pai impunha muito respeito, assim, dentro de casa. Talvez pelo jeito que ele se porta e pela disciplina que ele tem, né? Pela vida que ele levava. Meu pai sempre foi uma pessoa, assim, que impunha muito respeito dentro de casa. Nunca foi uma pessoa, liberal, pode fazer tudo, qualquer coisa, vai indo.
Você sempre tinha um medo do que ele ia achar, assim. Eu devo a ele, assim, uma grande parte de mim, do que eu sou hoje em dia. Pelos valores que ele me passou e essa relação com as pessoas, sabe? De proximidade. A chegada das minhas filhas foi uma grande alegria, né? Uma grande alegria. A primeira filha, a Tami, me lembro bem, nós tivemos a Tami, eu não estava nem preparados, né? Era tão primeira que nós nem sabíamos exatamente a hora que ia nascer. Então eu tive que acordar um vizinho para nos levar para o hospital. Já a Maia, quando nasceu, nós já tínhamos alguma experiência, escolhemos o melhor hospital, estivemos lá. Ambas nasceram de uma forma também interessante, ambas nasceram de parto de cócoras, pelo menos na época nos parecia uma forma melhor de nascer. E ambas nos deram muita alegria, né, até hoje, e muita preocupação, como toda criança, né? Mas as duas meninas foram talvez as melhores coisas que me aconteceram. Uma característica do Gabeira que eu penso é importante é que ele não se submete a nenhum tipo de patrulhamento, nunca se submeteu. E esse papel ele pôde cumprir de uma maneira muito eficaz pela história dele, né? Quem ele é, como ele sempre conduziu as coisas, a relação dele com a ditadura. Isso deu a ele um peso que ele soube usar, né, para boas causas, inclusive várias totalmente patrulhadas, né, como, por exemplo, a privatização. Eu sabia, pela minha experiência profissional e pela minha experiência de vida, que o setor de telecomunicações era o que estava avançando numa escala mais rápida, que era uma coisa avassaladora, que tinha potencial de mexer muito com tudo, entende? E via as empresas telefônicas estatais como incapazes de responder à efervescência que havia no setor, incapazes de terem recursos financeiros para as pesquisas e para os investimentos nas novas tecnologias que estavam surgindo. Então eu achava que era preciso privatizar, né? E houve uma reação muito grande das pessoas da esquerda. Fui muito atacado, né? Atacado por achar que estava traindo. Eu me lembro de uma vez no avião, voltando de Brasília como deputado, sentado no avião, entrou uma senhora, possivelmente socióloga e tal, né? Tinha um tipo mais de professora universitária, socióloga, alguma coisa do gênero, e me viu e falou assim: traidor, você traiu. Aí eu fiquei assim, poxa, mas eu fiquei pensando comigo, eu traía a Telerge, traía as empresas, eu tinha que trair mesmo, né? Elas eram um empecilho para o avanço do Brasil, né? Eles tinham uma visão ideológica, entende? Que fazia parte ainda de uma visão em que os meios de produção seriam controlados todos pelo Estado. Com o tempo, eu fui observando, né? E cheguei a apoiá-lo em 2002, que foi o momento em que eu tive até dificuldades com o Partido Verde, que eu dizia que a eleição dele seria a chance histórica da esquerda ir ao governo, era a chance histórica dela realizar as suas propostas, e que todas as outras questões seriam secundárias no debate entre nós, em função dessa possibilidade de uma vitória em escala nacional. Então eu cheguei até a deixar o PV para entrar no PT,
para apoiar o Lula em 2002. Então, evidentemente que eu passei a ter uma visão própria do Lula, que eu ouvia todo dia. Começaram a surgir as grandes divergências, né, que acabaram resultando alguns meses depois na minha saída, já em 2003, com o governo instalado, no primeiro semestre, já no fim do primeiro semestre, eu estava praticamente rompido. Eu tinha percebido que a experiência estava equivocada. O encontro no Palácio do Planalto era a última tentativa do presidente do PT para segurar Fernando Gabeira no partido. Ele esperou 1 hora pela conversa agendada, mas o ministro José Disseu estava fora, reunido com o presidente da Câmara. Eu sempre virei aqui para discutir as questões políticas. Agora, se ele atrasar muito, eu vou embora. Por onde eu percebi, não é? É interessante, por onde começou a minar. O primeiro aspecto é que eles sempre tiveram, em relação à questão ecológica, uma visão pura e simplesmente de moda. Vamos aceitar isso, mas no fundo a gente acha que o problema é criar empregos e avançar um pouco nos moldes do socialismo realmente existente na Europa. A cabeça de um comunista do leste europeu e a cabeça dos comunistas que dirigiam o PT não eram cabeças essencialmente diferentes. Eles achavam que era o essencial era avançar na ampliação de empregos, avançar na melhoria dos bens de consumo e que o resto era o resto. Que o governo teve uma posição que me pareceu, primeiro, contrária aos entendimentos havidos antes das eleições, mas extremamente grave, que era a importação de pneus usados. O governo fraquejou nesse campo. Ele não chegou a admitir, mas num julgamento no tribunal arbitral, ele se comportou de uma forma tão desleixada que sentia-se que ele estava fazendo o jogo de quem queria importar os pneus usados. E eu percebi que tinha havido influência dos lobistas e que um deles chegou a me dizer, eu até contribuí com a campanha. Ele era do Paraná, ligado ao Zé Disseu, pelo menos amigo do Zé Disseu. Então eu percebi que tinha havido dinheiro nessa parada, que através do dinheiro eles realmente comprometeram uma luta que era uma luta importante. Fiquei muito desapontado com aquilo, mas registrei. Traíram uma bandeira, ou traíram pelo menos um acordo. Em segundo lugar, fizeram porque possivelmente tiveram interesses materiais nítidos no assunto, o que já me coloca um pouco parecido com todos, né, que nós acabamos de derrubar. Depois veio a questão dos transgênicos. A questão dos transgênicos também nos dividiu. O modelo que eu tinha era o Canadá, que examinava as pesquisas, examinava os projetos, autorizava alguns, não autorizava outros, até que tivesse a segurança de que não eram prejudiciais. Aqui no Brasil, não. A soja transgênica entrou clandestinamente pela Argentina, né? E o governo acabou tendo que legalizar uma coisa que já estava clandestinamente colocada. E me lembro que fiquei um pouco desapontado, porque eles foram embora do Brasil nesse momento. O Lula, o Zé Disseu, e deixaram o José de Alencar para resolver isso. O José de Alencar tinha muito pouco conhecimento do problema, entende? Talvez eles não tivessem também. O José de Alencar tinha menos, não tinha autonomia para resolver isso. Aí eu lia no jornal que eles estavam cantando canções revolucionárias em Cuba. Eles ainda estavam num momento de celebração da vitória. O que me levou mais um pouco a me distanciar deles. Eu falei, poxa, esses caras estão cantando num momento como esse, num tema como esse. Eles estão cantando canções revolucionárias em Cuba, significa que eles estão presos numa rede de nostalgia do qual eles não vão escapar tão cedo. Sereno e sensato, eu tenho que passar por isso. Eu tô preso, fui condenado. Se você tem um governo que compra os deputados, que mantém, e se você é um deputado, se você está ali falando com pessoas compradas,
você supõe que está vivendo um processo democrático. Você faz um discurso, imagina que o seu discurso vai atingir, de uma certa maneira, o raciocínio deles, que o raciocínio deles será modificado, será devolvido a você numa forma de discurso, haverá uma troca normal. As pessoas estarão discutindo as questões do país, de uma coisa. Mas quando uma pessoa já foi comprada, não tem jeito. Então eu achei que o mais importante nessa história, o mais sério mesmo, foi o golpe na democracia. Mas eu afirmo, Vossa Excelência está em contradição com o Brasil. A sua presença na presidência da Câmara é um desastre para o Brasil. E Vossa Excelência, ou fica calado, ou vamos iniciar um movimento para derrubá-lo. Aquele episódio foi muito espontâneo. O Severino, eu lutei contra a eleição dele. Ela foi fruto de um equívoco do PT lançando um candidato que não era o candidato para ser lançado. E fruto de um equívoco da oposição, que achava que votar num candidato anti-PT era a melhor coisa do mundo. Então, acabamos chegando naquela situação em que o Severino venceu de madrugada e eu me lembro que eu e algumas pessoas do PSOL ainda estávamos tentando impedir aquele desastre. Eu sempre fui oposição a ele, né? E naquele momento ele tinha cometido uma série de coisas. Primeiro, que ele tinha dado uma declaração favorável àquela história do mensalão, quer dizer, não favorável, mas tentando salvar, não é aquilo. E também ele tinha participado de um episódio mais degradante ainda, uma coisa de empresas que tinham trabalho escravo e foram punidas por ter trabalho similar ao trabalho escravo. Ele ligou, intercedendo por essas empresas, para o governo, em nome da Câmara dos Deputados, como presidente da Câmara dos Deputados. Falei, olha, aí naquele dia eu fiquei zangado e imediatamente após aquilo nós fomos procurados por um pessoal que queria denunciar o mensalinho, o dinheiro que o Severino estava obtendo através da concessão de restaurantes na Câmara. Então isso permitiu que a gente pudesse, com essas denúncias, levá-lo à renúncia. Era o cara que me representava. Ele representava tudo no plano do comportamento, no plano da política, no plano até do estilo pessoal, né? Que é um cara elegante, um cara, né, sóbrio também e muito articulado. Então foi isso, eu fiquei me representando quando ele mete o dedo na cara do Severino, isso. Até brinquei com ele, olha só, quantas pessoas no Brasil podem dizer que se orgulham do seu deputado? E ele falou, quantos deputados podem sair na rua impunemente e encontrar seus eleitores? A gente morreu de rir. Começaram com os vampiros, passaram pelos sanguessugas, agora vão fazer o quê? Tráfico de órgãos? Nós estamos cansados desse ataque ao Ministério da Saúde e Vossa Excelência sabe muito bem. Devia ter um pouco, talvez, de escrúpulo em usar um artifício legal para evitar uma CPI que vai direto no seu partido. Vossa Excelência, com essa filigrana, apenas confirma um dado ruim no PMDB, porque a CPI dos bingos também foi assim. Houve vários momentos difíceis, né? Houve um momento em que eu cometi um erro, entende? Corrigi o erro, mas ainda assim sofri muito. Em casa ele estava andando para lá e para cá, muito angustiado, porque ele queria apresentar uma proposta de mudança nas regras, mas como ele também tinha dado uma passagem e não estava o nome na lista, ele queria se denunciar. Eu arranhei a minha imagem espontaneamente. Eu procurei a imprensa para dizer que também tinha usado a passagem, porque isso me dava condições morais de trabalhar aqui dentro para que modificasse. Eu não poderia trabalhar aqui dentro fingindo que eu não usei, não é? Porque aqui, para você avançar, eles têm que te olhar no olho, e você tem que olhar no olho deles, não é? E nós estávamos aqui na sala conversando e discutindo essa questão, e quando eu saí para fazer alguma coisa na cozinha, quando eu voltei ele já tinha ligado para o jornalista e contado. Aí ele se sentiu absolutamente aliviado. E resolvi denunciar uma passagem que eu tinha dado para poder ter moral e conter aquele processo, que afinal conseguimos conter, entende? Mas aquilo eu sofri muito,
entende? Achei que eu não podia ter errado, mas depois eu me conformei. Falei assim, olha, pelo menos eu errei, reconheci o meu erro e reparei, coisa que é muito difícil hoje. No momento que ele resolve, que ele descobre o caminho, acabou. A página virou e ele toma as decisões que precisam ser tomadas e parte para um outro problema, entendeu? Isso é inclusive com relação a essa questão da ditadura, todas essas histórias que ele viveu, eu não percebo nele nenhum resquício assim, de mágoa, mesmo de saudade do passado, ou medo, absolutamente nada. As coisas acontecem, tem o tempo, tem a decisão, tem a solução e o caminho continua. Hein? Os momentos mais difíceis foram os momentos finais, nos quais havia um domínio completo do PT e uma associação completa entre as pessoas do PT, do PMDB, de todos os núcleos que estavam se aproveitando do governo e que não queriam que o parlamento fosse independente. Ali tornou-se praticamente impossível fazer alguma coisa. Eu percebi isso. Então havia um certo desalento, porque eu voltava para casa à noite, sabendo que nós éramos bem pagos, sabemos que tínhamos uma estrutura muito grande, mas ao mesmo tempo me considerando inútil. Eu não entendia por que as pessoas estavam discutindo com o Gabeira, porque o que o Gabeira dizia me parecia bastante óbvio. E eu acho fundamental uma figura como o Gabeira escrever o que ele escreve. Porque o Gabeira é uma figura de esquerda, quer queiram, quer não. Ele sempre vai ser. Ele vai sempre ser a pessoa identificada com causas sociais. Se é uma pessoa que deu a sua vida por isso, que batalhou por isso, foi o Gabeira. Então, no momento em que essa pessoa, que você sabe quem é, que você sabe de onde veio, e que essa pessoa faz as críticas que ele faz, essas críticas têm que ser levadas muito a sério. Não dá para desconsiderar isso dizendo, isso aí é um cara de direita, ou isso é direita raivosa, esse cara não conta. Não, desculpa, esse cara conta muito. Se vocês não querem ouvir, lamento muito. Existem posições que são posições de esquerda e posições de direita clássicas, entende? E nesse sentido eu me coloco à esquerda. Por exemplo, as posições que acham que as pessoas precisam ter uma aposentadoria, que elas têm que ter um apoio do Estado na sua velhice, entende? Eu compartilho disso completamente. Compartilho da ideia de que as pessoas têm que ser estimuladas e têm que ter oportunidades iguais, entende? Compartilho da ideia de que muitos fracassos individuais acontecem porque a estrutura social não permite que esses indivíduos se realizem, ao passo que um pensamento clássico de direita tende a colocar o fracasso como uma qualidade ou uma falta de qualidade do indivíduo, entende? Então, em muitos pontos eu me identifico com a ideia clássica de esquerda, entende? Mas isso não significa que eu me identifique com a esquerda como ela existe, com as lutas que ela desenvolve e tudo que ela quer. E hoje ele voltou a ser mais jornalista. Eu leio o que ele escreve no Globo e às vezes vejo as reportagens que ele faz na Globo News. E acho tudo muito respeitável, porque vem de uma vontade de pensar as coisas por conta própria. Mas eu me sinto mais à esquerda do que ele hoje. É curioso. Ele é um liberal do bem, que se preocupa com as questões, eu diria assim, mais profundas, vamos dizer, da nossa sociedade, do mundo em geral até. Então, eu diria que a impressão era, e foi confirmada, de que ele é um liberal com coração. Eu gosto das ideias liberais, entende? Eu acho que as ideias liberais são ideias importantes. Eu mesmo me considero, no campo político e no campo de costumes, um liberal, né? Mas acho o seguinte, que sempre houve uma tensão muito grande entre duas correntes no mundo. Uma corrente liberal e uma corrente estatizante. Ambas têm uma tendência a absolutizar as suas possibilidades. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava na Alemanha, já com o fim do socialismo realmente existente,
de um ministro húngaro que dizia, olha, nós aqui éramos constantemente importunados por uns malucos que achavam que o Estado resolve tudo. Felizmente eles foram embora, mas agora vieram os outros que acham que o mercado resolve tudo. Então o problema é o seguinte, a gente em cada momento histórico, em cada situação, procurar o que pode haver de complementaridade e até de harmonia entre esses dois elementos. Existem outras maneiras da juventude brasileira servir ao país. Proposta do Partido Verde. Fim do serviço militar obrigatório. Vote verde, vote na vida. Gabeira! Bom, essa decisão foi uma decisão dessas candidaturas constrangedoras, que muito próximas do ridículo, entende? Mas que você tem que fazer. Aliás, quando você se dispõe num processo político a defender certas ideias, se compromete com certos grupos em defesa dessas ideias, o ridículo é sempre uma possibilidade, mas você trabalha com ele de uma forma mais tolerante, né? O que aconteceu eu tinha vindo de uma eleição a governador do Rio de Janeiro com uma performance boa para a esquerda, né? Uma performance, eu cheguei em terceiro lugar, éramos o Moreira, o Darcy Ribeiro, que também era de esquerda, e eu, né? E nesse momento eu tinha feito uma boa campanha. Todos consideravam que, para as circunstâncias, para a pobreza, para a situação da sociedade, tinha sido uma boa campanha. E fui indicado como o vice do Lula. Eu seria o vice do Lula em 1989. Houve uma reação muito grande do PCdoB, do PSB, que disputavam também o cargo de vice, e de alguns setores do PT. O argumento era que houve um metalúrgico que disse, olha, ele não tem a virilidade ou a imagem viril que os operários querem e tal, ele não... Então, implicitamente, estava dizendo que eu era, que a questão gay, a questão da maconha e tal, iriam dificultar, e que era preciso um perfil mais conservador. Talvez tivessem razão, do ponto de vista estritamente eleitoral, talvez eles tivessem razão. Então, eles optaram por um homem um juiz do Rio Grande do Sul, chamado José Paulo Bisol. Não sei se é José Paulo, mas eu acredito que sim. É Bisol, né? Que foi o vice do Lula naquele momento e cumpriu o papel que eles queriam. Então, diante dessa recusa e desse golpe, porque eu havia sido escolhido, não um golpe, mas desse recuo, eu havia sido escolhido na convenção, no encontro maior do PT, o PV falou assim, vamos responder a eles, vamos achar um caminho e tal. Não, então você vai ser o candidato. Eu fui o candidato, né, em circunstâncias dramáticas. Nós não tínhamos nada, a não ser um pequeno slogan, um cara falando com uma voz, Gabeira, presidente do Brasil, que assustava um pouco, né? E não tínhamos dinheiro, eu andava de ônibus, entende? E era muito constrangedor viajar, quando podia viajar de um lado para o outro, ter 4 ou 5 pessoas no aeroporto com uma bandeirinha, todo mundo olhando, o que é isso? Eu cumpri o papel, tinha uma votação equivalente à fragilidade da proposta, mas aprendi muito a fazer campanha também. Cosme Velho, Engenho Novo, Flamengo, Leblon, Realengo, Ipanema, Vidigal, Rocinha, Leme, Madureira, Vila Isabel, Mangueira, Santa Teresa, Vigário, Geral. Então, a nova visão de fazer política era a seguinte, que nós não íamos ratear o governo, nós não íamos distribuir o governo de uma forma desorganizada entre os partidos que nos apoiaram. Em primeiro lugar, a sociedade teria um peso muito grande e os políticos seriam escolhidos a partir da sua competência e da sua honradez, da sua competência específica para o tema e da sua honradez. Na época chamou a atenção, depois eu descobri que outros também tiveram essa experiência com ele. E eu aí ajudei um pouco, no mínimo que foi, de captação, tudo feito certinho, bonitinho. E uma pessoa, em um determinado momento, que tinha dado um apoio no primeiro turno, me procurou, quando ele já estava no segundo turno,
para dizer que queria conversar com ele, porque tinha umas ideias, e também estaria disposto a dar uma contribuição adicional. E eu falei, tudo bem, eu vou falar com o Gabeira. Aí eu liguei para ele, e aquele jeito dele, inimitável, não vou nem tentar, ele falou assim, você fala para ele que eu agradeço muito, que eu estou interessado nas ideias dele, mas que contribuição não precisa, porque a campanha já está toda financiada, está tudo dimensionado. Eu liguei para o cara disse, pô, não é possível, eu estou há muito tempo atuando aqui no Brasil como empresário, apoiando campanhas e tudo mais, nunca aconteceu comigo. Foi o Ike Batista. Eu me lembro que eles faziam os panfletos, o PCdoB, PT, faziam os panfletos difamatórios, e também havia alguns que distribuíam lá, o PMDB distribuía nos bairros. Um deles veio acabar com o feriado de Nossa Senhora, entende? Quer dizer, eram umas coisas assim, as coisas mais incríveis que eles me atribuíam, né? Meu governador, eu já venci, você já venceu, juntos nós vencemos. Eu já venci, você já venceu, juntos nós vencemos com Deus. Eu queria dizer da minha satisfação de estar aqui com os meus amigos vereador Jerominho, nosso querido deputado Natalino, dois parlamentares que dedicam a sua vida a melhorar a vida das pessoas da Zona Oeste. Aquela eleição foi a última, né? E foi mais destinada a mostrar, de um lado, que havia oposição no Rio, de outro lado, que o que eles estavam vivendo era um equívoco. Entende? E eu dizia, recentemente, ontem, eu vi a Folha de São Paulo reproduzindo uma fala minha de 2010. Eu dizia assim, olha, o Sérgio Cabral, ele tem uma mentalidade de milícia. Ele está dando segurança para o Rio de Janeiro e dizendo assim, em troco disso, eu vou fazer as coisas que eu quiser. Entende? A política de segurança dele tinha essa perspectiva de ganhar o apoio da população para que não fosse incomodado nos próprios crimes. E isso aconteceu. Um, dois, três. Vamos lá? Vai. O que sabemos das estradas do Brasil? Ninguém sabe explicar como se chegou a essa situação. No entanto, a maneira como são tratados, uma espécie de depósito de lixo. Oi. Carbono 14 é um isótopo do carbono que tem uma longa vida. Depois de 4 dias, LMB. Diz o escritor americano Henri Thoreau que para conhecer um país é preciso visitar as suas cadeias. É claro que eu já visitei muitas cadeias, não a conselho dele, mas porque fui forçado. Mas depois de sair das prisões, eu continuei visitando-as. E de vez em quando encontro uma novidade. Visitei uma ala gay de um presídio masculino e em seguida um presídio feminino, onde não existe uma ala separada para mulheres homossexuais e nem precisa. Todas convivem com tranquilidade a despeito das orientações sexuais diferentes. Depois de 4 dias, LMB. A primeira coisa principal para mim é mostrar grandes dimensões do Brasil que não estão conhecidas. Quando eu tive a ideia de fazer esse programa e falei, estou indo para Paraíba para fazer um programa dentro da cela dos travestis, que tem agora um espaço especial, as pessoas falaram, mas será que isso dá um programa?
isso dá uma história? Eu falei, eu acho que dá. Entende? Fui e fiz, deu uma história. Eu gosto de experimentar algumas coisas na fronteira adiante, entende? Algumas coisas além da fronteira do que tradicionalmente você cobriria, coisas que aparentemente são desinteressantes, mas que se você for trabalhar com elas, elas podem se mostrar interessantes. Sindicato do crime! Não vim aqui como político mais uma vez. Vim com a minha bicicleta como cidadão para dizer que estou com vocês e não suporto a ideia de um país onde os bandidos fazem a lei. Na minha opinião, a Lava Jato desmontou o maior esquema de corrupção já visto no mundo, né? Pode ser que tenha havido esquemas maiores, mas nenhum deles foi desmontado com tanta amplitude como o que a Lava Jato fez. Além disso, a Lava Jato não só desmontou um esquema de corrupção, como revelou a decadência e a inadequação do sistema político partidário brasileiro. Então, ela é muito mais do que um fato policial e político momentâneo. Ela marca o fim de uma época e sugere o início de uma outra época. Como é que você vai examinar hoje no Brasil esse grande movimento contra a corrupção? Será uma luta de classes? Entende? As pessoas diriam, olha, isso aí, se fosse uma luta de classes, seria uma reação da pequena burguesia contra o fato de um partido proletário estar usando no poder todos os recursos para obter os fins. Mas não é isso exatamente. O que as pessoas foram para a rua e dizem e querem é que você tenha uma relação mais clara entre os governantes e governados, que você, como cidadão, pague o seu imposto e tenha de volta aqueles serviços públicos essenciais que o Estado tem que te devolver. Só isso, entende? Não vejo, assim, grandes horizontes, não é? Essa modificação é uma modificação importante no pensamento de quem faz política. Quem pensa em grandes horizontes futuros, em grandes utopias, em grandes transformações, trabalha outras vão acontecer, nós vamos ter que tomar outras posições, podemos cometer outros erros, outros acertos. É um curso das coisas, eu acho que não tem muito a comemorar, nem muito a lamentar. Foram como as coisas se desenvolveram, entende? E elas são muito amplas, muito difíceis de controlar para você se sentir, digamos assim, dono delas, mas felizmente também culpado por elas terem dado errado, entende? Quer dizer, você de uma certa maneira é apenas um indivíduo nesse processo gigantesco. Eu não fui preparado para a vida doméstica. Levantar, acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir. Eu esperava coisas maiores. Então, talvez eu continue essa busca sempre. Gosto dessas coisas de rua, da confusão da rua, das misturas, do cheiro, de todas essas impurezas que os colonizadores sempre condenaram no Brasil. Eu gosto.